Eu acredito, tenho plena certeza que Gabriel já é fruto de oração, né? Quem é o pastor que não quer no ministério de louvor metal, né? E quem é a equipe de louvor que não quer também esses instrumentos aí? Que não só venha o Gabriel, mas que Deus levante grandes adoradores para estar somando conosco, amém? Amém, igreja? Você pode abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós estamos numa jornada de 4 mensagens direcionadas para o nosso chamado, para o nosso ministério, para o benefício da igreja. Quem veio nas 4, diga glória. A primeira nós falando sobre reconstruindo ruínas, restaurando, né? O outro foi a batalha que você não vê, mas enfrenta. A terceira foi eu tenho uma notícia para você, domingo passado. E hoje é exerça o seu chamado. Exerça o seu. Dá só uma olhadinha para o lado que a pessoa do lado já vai entender. Será que está exercendo esse chamado? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho. Vamos tentar ser rápidos, porque o horário já foi. Mas que culto hoje, hein? Dá vontade de nem ir embora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 14. A partir do 14. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Oh glória, amém? Irmão, nós vamos falar hoje sobre exercer o chamado. Alguém aqui já teve a experiência de chamar alguém e essa pessoa não te responder, você gritar e ela fingir demência, continuar andando, ou fingir que não está ouvindo, ou se ouvir, ela acha que não é com ela? Quem já teve essa experiência? Da mesma maneira é Deus comigo e com você. Deus está falando, eu quero te usar. Deus está falando, vai lá e abraça. Deus está falando, vai lá e entrega. Aí você, não, a pastora Sandra é melhor, ela vai. Eu por quê? Você tem que ir porque Deus tem um chamado na sua vida. Quando alguém, ou pastor aqui falar, você vai trazer a palavra da hora de prosperar. Pastor, já tem pronta, porque eu entendo o meu chamado. Sei que Deus tem um negócio comigo. Ou se fosse fácil assim, hein? Diga glória. Quem já disse não ao chamado? Não fala não. Pedro mesmo passando por grandes dificuldades, passando pelos problemas que ele passou, pela recusa, pela negatória de Jesus, por todas as experiências, tanto positivas como negativas, Pedro, ele rompeu no sobrenatural. E esses versículos que nós lemos em Atos, foi quando Pedro entendeu a chamada, quando todo mundo estava dizendo, quando desceu o Espírito Santo, e aqueles que estavam ali reunidos orando, foram cheios do Espírito, e quem estava de fora, estava falando, olha lá, está todo mundo bêbado, embriagado. Pedro, na hora ele falou, rapaz, eu não posso mais adiar e nem ser covarde naquilo que Deus me chamou. É hoje o dia que eu me levanto
do meu chamado. E ele abriu a boca e começou a pregar. E ele começou pregando o que a gente leu, que olha, vocês podem estar confusos, porque eles não estão embriagados, eles estão vivendo uma profecia de Joel 2. Moço, na hora que ele começou a pregar e ele entregou tudo, mais de 3.000 almas se renderam a Cristo. Quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente não foge daquilo que Deus nos confiou, o que é gerado é almas para Cristo. O seu chamado vai gerar alma para Cristo. Eu quero até pedir perdão para o Valks, que eu falei sobre os 2 que estavam aqui, que foram recuperados por Jesus das drogas. O Valks também, né? Cadê ele? O Valks, ele fica escondido bem ali, irmãos. Olha, naquele escuro, é difícil de ver ele, mas ele está aí, dando glória. Olha ele ali, ó. Valks também é um milagre pelo Senhor, pela obra que Deus fez nesse lugar e vai continuar fazendo, né? Então, irmãos, diante de tudo que Pedro viveu, vem para cá que nós vamos analisar um pouco algumas coisas que Pedro, ele viveu. Pedro, eu peguei até um texto, eu fiz um texto aqui e eu queria que você se atentasse a esse texto, ver se você se identifica. Vamos imaginar que eu hoje sou Pedro e estou chegando aqui para dar o meu testemunho para vocês. Aí eu quero ver se diante da história do testemunho do Pedro aqui, vocês vão se identificar, amém? Diga glória. Eu vou fazer uma leitura, eu quero que vocês fiquem ligados. Quem me conheceu desde criança não imaginaria que eu ia me tornar um pregador. Eu não tinha jeito nem motivação para isso. Cresci numa vila de pescadores rudes. Minha vida era tão difícil quanto as ondas do lago de Galileia. Eu pescava e cheirava peixe. Eu era rude, desarrumado. Geralmente falava antes de pensar. Como ser um pregador assim? Não combina. Então um dia Jesus de Nazaré encontrou comigo. Seu olhar penetrante, quase cirúrgico, atingiu meu coração. Quando ele me disse: Simão, siga-me. Não pensei 2 vezes, passei em casa para dizer à minha esposa que eu seria agora um pescador de homens. E a resposta dela foi essa: amor, a gente come peixe, como é que a gente vai comer gente? É para rir mesmo, né? Como seguidor de Jesus, eu queria prestar atenção em cada detalhe dos seus ensinos. Tudo me impressionava, a sua compaixão, os seus milagres, as suas parábolas, a sua divindade. Neguei que o conhecia, fui correndo feito um doido até a sepultura. Mas ser um pregador do reino, já pensou? Antes de tudo, no fim, ele confirmou essa missão em minha vida. Em Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei, e a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, tudo começou a fazer sentido. Então aprendi a primeira lição: sem empoderamento do Espírito não existe pregação, não existe ministério. Foi o poder do Espírito naquele dia que me colocou na frente do povo e me ajudou a pregar no primeiro sermão. Naquele dia, o sermão não foi um incidente comum. Nenhum sermão é um incidente. Toda a minha vida anterior foi uma preparação para ele, embora eu não estivesse consciente disso. Então vem para cá. Você não precisa agora entrar na faculdade de teologia. Não, agora não. Agora você vai pegar todo o seu passado, desde o dia que você aceitou a Jesus, e vai escrevendo tudo que Deus fez na sua vida. Porque o vale, a luta, o desemprego, a falsidade, a traição, tudo isso vai virar esboço de pregação. Não é para jogar na cara de ninguém, é para dizer bem assim: eu sei quem esteve comigo todo o tempo.
E se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor permitiu. Foi isso que Pedro fez. Eu não posso mais negá-lo, eu não posso fugir. O que eu tenho agora é colocar tudo que eu aprendi numa só pregação. E quando ele fez isso, 3.000 almas, mais de 3.000 almas se renderam diante do Senhor. Eu quero dizer que tudo isso que você está passando, pode se preparar, porque tem um propósito. Tudo que você está vivendo tem um propósito. Tudo que você está passando no seu casamento tem um propósito. Tudo que você está vivendo com teu filho tem um propósito. Se eu fosse você, começava a observar detalhes de tudo que você está vivendo, porque tudo vai ser aproveitado no dia do testemunho. Nada vai ficar, irmão, sem um propósito. Então tudo que passa na sua vida tem um sentido. Quando for o dia de Deus chamar a tua senha, você não precisa dar desculpas, você não precisa falar no próximo culto, não me coloca no próximo que eu prego. Não, você já tem base, estrutura e testemunho para falar de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Thaís, tu vai pregar na quinta, viu? No próximo propósito que a gente vai fazer, a fé que gera recompensa. Foi só um parênteses, hein, irmão? Diga glória. É porque desceu agora, não esqueça. Quem está entendendo? Você tem que falar, eu já tenho base. Quem me viu mendigo nunca acharia que eu estaria em cima desse altar. Quem me viu remexendo lixo de mercado nunca acharia que eu estaria em cima do altar. Quem me viu cozinhando num tambor muxiba nunca imaginou que eu estaria aqui cuidando de alma. Quem me viu 15 dias sem tomar banho, urinando e defecando em mim mesmo, nunca imaginaria que eu estaria aqui em cima do altar. Quem me viu no meu passado nunca imaginaria que eu ia casar com um avião desse. Deus sabe, irmão, o que é melhor para nós. Ele sabia o que era melhor para Pedro. Ele sabia o que estava sendo gerado dentro de Pedro. Deus sabe o que está sendo gerado dentro de você. Nada que está acontecendo, irmão, tem propósito. Tudo tem propósito. Tudo. Olha o que Paulo escreve na carta da igreja de Éfeso, em Efésios 4:11. Não precisa abrir. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plena plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como criança, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Eu não vi aqui nos primeiros versículos se tem crente de banco ou crente de desculpa. Não tem. É uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e outros para mestres. Aí eu chego para o irmão e para a irmã e falo: rapaz, tu tem um chamado pastoral, sangue de Jesus tem poder. Mas está na Bíblia, eu não estou inventando. Sobre você há uma unção e um dom que vai trazer crescimento. Quando todos esses 5 dons forem manifestados dentro da igreja, vai haver uma unidade e um crescimento sobrenatural nesse lugar. Não, eu quero que você glorifique, diga glória. Só tem um problema: o profeta não quer profetizar, o evangelista não quer ganhar. O pastor está aqui, o pastor está ali. O mestre não quer ensinar.
Se a gente não colocar para fora o dom que está aí dentro, porque está aí, todos têm dom. E eu vou ler já já que todos, sem exceção, todos aqui carregam dons que só precisam ser despertados para a obra de Deus. O dom não é para mim próprio, é para a obra de... É o que eu falei da árvore. A árvore não dá fruto para ela própria, ela dá fruto sempre para alguém. Diga glória por isso. Paulo, ele fala aqui sobre os dons da unidade da igreja. E é sobre isso. Hoje a gente vai descobrir o nosso chamado. Você não sai pelaquela porta. Você vai sair nem que seja com a pulga atrás da orelha, para saber, meu Deus, e agora o pastor pregou, eu preciso saber qual é a minha chamada. Pronto, quando você começar a sair assim, o próprio Espírito Santo vai trazer no seu coração aquilo que você precisa fazer para a obra. Diga glória. Olha só, mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, e ele designou um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e ainda outros para pastores e mestres, como está em Efésios que nós lemos. A primeira frase que eu gostaria que colocasse, Júnior, é essa aqui, ó. Temos que ressaltar que todo cristão possui algum dom. Você não pode fugir disso. A próxima, Júnior. Existe grande variedade de dom. Quantos são? O Senhor glorificado é soberano na distribuição dos dons. Eu quero que você saia com isso. Não sou eu que te dou o dom. Eu vou falar aqui, tem um aplicativo. Eu até pedi o Júnior para ir atrás desse aplicativo que a gente fez. Algumas pessoas aqui na igreja fez esse, é tipo um teste vocacional. E na hora que a pastora foi fazer ela, eu falei para ela antes qual era o dom dela. E o dom dela é de profeta. E ela foi lá e não saiu pastor, saiu? E qual é o dom desse profeta? O profeta é assim, irmão. Alguém olha e fala assim: vai chover. Aí o profeta, Deus fala com ele: assim diz o Senhor, não vai chover. Mas Deus está preparando um tempo oportuno para a igreja. Irmão, ele não vê do jeito que o homem vê. O profeta, ele não consegue enxergar de uma maneira natural. Por isso que toda hora eu falo para ela a frase que ela mais escuta minha: você está doida. É o que ela mais escuta de mim assim: amor, loucura, né? Você está brincando. E ela: Deus me mostrou. Aí eu: deixa eu cuidar das ovelhas. Quem está entendendo? Contra o profeta não tem argumento, porque ele é a voz de Deus, ele é o comando de Deus, ele é a direção de Deus, é ele que aponta o caminho. A visão está na boca do profeta. Meu Deus, eu estou para voar aqui. Quem está entendendo? Eu estou falando isso porque é um exemplo, eu vou falar os outros. Diga glória. Olha só, para um bom entendimento, quem conhece, quem já leu Ezequiel 37, quando Ezequiel profetiza no vale dos ossos secos? Eu preciso ler ou não? Precisa? Não? Vamos lá. Naquele dia que Ezequiel profetiza, ele profetizou por os 5 ministérios que nós vamos falar aqui. Naquele dia, ele profetizou para os ossos, ele profetizou para os nervos, ele profetizou para a carne, ele profetizou para a pele e ele profetizou ao espírito. Pega a visão. Naquele dia 5 ministérios também foram levantados naquela ordem, naquela voz. Da maneira que aconteceu é a maneira que os ministérios são levantados na igreja. Eu vou provar isso para você. Primeiro ele fala e profetiza ao osso. Quando falou ao osso, fala de barulho, não falou? E houve um barulho quando ele profetizou aos ossos. Quando tem barulho, irmão, eu vou falar qual é o dom que está nesse do barulho. É o evangelista.
Por quê, pastor? Porque o evangelista é assim, ele chega, em vez de dar paz do Senhor, ele fala, que dia a vigília? Que dia a vigília? Podia fazer um propósito na igreja. O evangelista é assim, ele está no automático, ele já cheira a ovelha, ele cheira a alma, todo mundo que ele vê, ele quer trazer para a igreja. Ele é barulhento, irmão, ele é barulhento. Se tivesse uma igreja, que tivesse um evangelista na frente, irmão, se ele estivesse na frente, é assim, ele ganha lá fora, chegava aqui hoje, você já é tecladista. O evangelista é assim, porque ele não quer perder ninguém. Ele chega, eu tenho um pouquinho disso, diga glória. Dentro de mim tem um pouquinho de evangelista, porque eu falei bem assim, o homem mal chegou, eu falei, tu vai fazer aquele negócio. Pastor, mas eu não estou totalmente liberto. Irmão, sobe nesse altar, se o altar não te libertar, eu não sei quem te liberta mais não. Ele entrou aqui sem se libertar, mas ele desceu liberto. Ele subiu com problema no joelho de não conseguir dobrar. Quando ele desceu, ele procurou a dor e não tinha mais. O evangelista, ele é assim, ele é doido. Ele fala assim, Deus vai te batizar hoje. Ele é assim, o evangelista é assim. Ele é barulhento igual aquele no lugar dos ossos. Lá os ossos começaram a tremer. Esse é o evangelista. Guarda isso, toda vez que você ler Ezequiel agora você vai associar. Mas ele também continuou e começou a profetizar. E ele profetizou os nervos. Quando fala de nervos, fala de pele. Fala de nervos, fala de mestre, perdão. Fala do mestre. O que é o mestre? Quem é que tirou o mestre naquele negócio? Daniel, pastor Daniel, teve mais gente. Rogério. O que o mestre faz? O mestre liga um no outro através da palavra. O mestre, ele traz o ensino e vai ligando os dons. Ele vai trazendo, irmão, se tivesse uma igreja do mestre, casa cheia, ele estava falando dos cavalos de Apocalipse. E aqui ele estava assim, o cavalo. E a igreja, meu Deus, que cavalo. Porque ele quer trazer a revelação que Deus deu para ele. Ele não lê a Bíblia, irmão, ele vai entre as linhas da Bíblia. Ele cava o conhecimento. E quando você senta para conversar, ele já solta as revelações. Ele já, sabe, ele consegue convencer você que é pastor. Ai, meu pai. O mestre chega para conversar com você e fala, Deus tem um chamado pastoral na sua vida. Mas só que ele não para aí, ele vai falar como é o chamado, porquê do chamado, como você deve, sabe? Aí a pessoa fala, não, a casa já caiu, eu já saí, já estou totalmente pastor. Quem está entendendo? O mestre, ele liga os ministérios um no outro. Mas Ezequiel continuou profetizando. E ele profetizou a carne. E quando ele profetizou haja carne, fala do pastor, porque o pastor só vive... Doido para botar alguém no banco. Mas quando fala da carne, o pastor é aquele que dentro dele, ele manifesta inúmeras emoções ao mesmo tempo. De manhã ele está chorando com a família no velório. À noite ele está sorrindo no casamento que ele está ministrando. No outro dia ele está apresentando uma criança. Irmão, cara... É inacreditável o chamado. Mas só que você fala assim, pastor, vamos abrir mais uma igreja. Ele fala, não, tá bom do jeito que tá. Tá bom, porque eu já conheço todo mundo. Eu sei quem faltou. Cadê aquele? Não veio hoje. O pastor, ele consegue, irmão. Ele dá uma olhada e sabe se a ovelha veio. E ele pergunta, amor, fulano não veio, porque aquela cadeira estava vazia. Esse é o pastor. Ele lidar com várias emoções. Parece que ele está na carne, mas é no sentido de emoções. Por isso, que quando Ezequiel profetiza, e quando ele fala haja carne, é sobre isso. Sobre um homem que está pronto para servir a qualquer momento, independente do chamado. Para que é? Se é para uma oração numa festa de 15 anos, ele está. Se é para comer um peixe hoje, ele também estava. Quem está entendendo? E ele não muda, as emoções não mudam. E quando ele fala, eu não quero ir, é o dia que Deus mais quer usar ele. Quem está entendendo?
Já tem pessoas se identificando, dizendo: não, não vou não, não quero ir na visita não. Vai, porque é o dia que Deus vai mais te usar. Quando você quer fugir, é o dia que Deus quer te usar. É forte isso. Ezequiel ainda fala, e ele fala agora a pele. E quando ele fala a pele, ele fala agora do apóstolo. E ele diz: a pele é o apóstolo, porque o apóstolo é o que dá cobertura aos 5 ministérios. Agora até o mestre está debaixo da mão do apóstolo, porque o apóstolo ele vai no mestre, direciona o mestre, ele direciona o pastor, ele direciona o evangelista, ele sai direcionando eles a todos andarem no mesmo propósito. Porque se esses 5 ministérios andarem juntos, irmão, pastor, mas tem problema se eles andarem separados? Não tem problema, não tem, irmão. Só que fica difícil da igreja crescer. Porque eu dei exemplos aqui do evangelista com a igreja ia ser a igreja do evangelista, é uma igreja igual a rodoviária, vai só passando gente assim, ó. Mas não tem ninguém, não tem um mestre para ensinar, não tem um pastor para tirar o carrapicho, não tem um profeta para apontar o caminho. Por isso que na igreja tem que caminhar com esses 5 ministérios. Porque um aponta, o outro profetiza, o outro cuida, o outro ensina, e o outro, irmão, cobre. O apóstolo cobre a igreja. É forte isso. Olha que frase forte. 3, Júnior. 3. Estamos todos na mesma casa, porém temos que lutar pela mesma causa. Pode ser que aqui está todo mundo, todos os 5 ministérios estão aí, mas se a gente não estiver lutando pela mesma causa, não há propósito. Estamos todos na mesma causa, mas não estamos pela mesma causa. Qual é a causa, pastor? A mesma causa que é a doutrina dos apóstolos: fé em Cristo Jesus, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito Santo e perseverar até o fim. Essa é a causa da doutrina dos apóstolos, e esta é a causa que esta igreja deve seguir: fé em Cristo, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito e perseverar até o fim. Quem está entendendo? Tudo isso vai gerar o crescimento e a unidade dentro da igreja. Se não tiver isso, que adianta ter um que tem muita fé, mas ele não consegue transmitir essa fé para a igreja? De que adianta um se arrepender, mas ele não consegue ensinar sobre o arrependimento para os outros? Um persevera, mas não consegue ensinar a igreja a perseverar. Quando há ensinamento através de testemunho, irmão, a igreja começa a decolar, começa a crescer. E quando eu estava preparando esse sermão, eu via que Deus vai começar a liberar, a despertar os dons sobre a igreja. E esses dons, irmãos, na direção do Espírito, vai haver um crescimento. E os nossos dias aqui estarão contados. Quem entende sobre isso? É forte isso. Os dons concedidos por Cristo para a igreja têm objetivos claros. Lá em Efésios, eu queria que colocasse Efésios 4:12. Nós vamos falar da parte A, B e C do versículo. Quando todo mundo está caminhando no mesmo projeto, no mesmo propósito, os dons, eles são liberados sobre a igreja. A gente sabe qual é o... Irmão, aqui na igreja eu já consegui identificar. Eu já sei quem é o evangelista, que é o cara que quer vigília, quer propósito. Pastor, vamos, pastor. Eu já sei. Eu sei quem é o pastor, o pegajoso, que está abraçando todo mundo. E até confunde, né? Fala: nossa, esse menino é meio carnal. Não é que ele é carnal, irmão. Ele não está nem pensando em malícia. Ele só quer cuidar bem da ovelha, porque está dentro dele. Está dentro dele o cuidado. Aí ele abraça. Aí ele pega na mão. Ele, sabe aquele pastor? Ele quer te levar a um nível maior. Eles são responsáveis
por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Olha só, Efésios 4:12, né? Primeiro, quando os dons são concedidos para a igreja, os objetivos desses dons em ação são claros. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos. A primeira coisa que vai acontecer. Por quê, pastor? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, não encontramos em nenhuma outra passagem no Novo Testamento a palavra que é liberada sobre o aperfeiçoamento. No grego quer dizer catartismos, que é a palavra aperfeiçoamento. Ela, embora, olha só que tremenda, embora o verbo correspondente seja usado no sentido de consertar redes, as mesmas redes lá de Pedro, ela também era empregada por o ato de restaurar ossos quebrados. Agora eu entendi. Quando a igreja está andando na unidade dos dons, que já está liberada aqui, a pessoa pode chegar quebrada, irmão. Pode chegar quebrada, porque vai ter aperfeiçoamento. Os dons vão aperfeiçoar essa pessoa e ela vai ser restaurada assim que botar os pés dentro da igreja. Não tem como. Se ela precisar do profeta, o profeta vai estar na casa. Se ela precisar de ensino, vai estar o mestre. Se ela precisar, irmão, primeiro que alguém já trouxe, o evangelista doidinho já foi buscar e trouxe ela toda quebrada, com os ossos trucidados. Mas aqui a história muda e Deus vai gerando vida onde era morte. Meu Deus. Outra coisa, outro objetivo que acontece: o desempenho do serviço. Para o quê? Para a obra do ministério. A função principal de pastores e mestres, irmãos, é forte isso aqui. Não é fazer a obra. Pastor, você está pregando heresia? Fica ligado aí. Mas o que o pastor e o mestre ele tem que fazer? Pastorzão, colocar esse povo para trabalhar. Pastor e mestre, vamos fazer a obra de... Não, a obra de Deus é você trabalhar. O pastor ele tem que ser incentivador para você arregaçar as mangas e trabalhar, porque é a ovelha que gera. E como essa ovelha vai lá ganhar ovelha? Através dos ensinamentos do mestre e do pastor. E isso vai trazer o quê? Um desempenho no serviço da obra. Se o mestre e o pastor estiver alinhado, a igreja cresce, porque a gente consegue identificar aonde está o dom, despertar esse dom e botar a pessoa para fazer o serviço. Diga glória. Outro, a edificação do corpo de Cristo. Está escrito no versículo: para a edificação do corpo de Cristo, a parte C. A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Esses dons servem para a igreja ser edificada, crescimento. É muito forte isso. Se colocarmos tudo isso em prática, vai acontecer, sabe o quê? Frase 7. Quando tudo isso é colocado em prática, sabe o que acontece dentro da igreja? A igreja começa a ter maturidade. Pastor, não me deu paz do Senhor, vou sair dessa igreja. O pastor passou por mim, quase me atropelou e não estendeu a mão. Irmão, está parecendo um menino. Paulo falou sobre esses meninos que qualquer vento de doutrina tira. Ele já saiu, ela já saiu da outra igreja por causa disso. Porque ninguém deu paz do Senhor. Agora eu vou para Mava. Primeira coisa, irmão, quando chegou, ninguém estendeu a mão. Sabe por quê? Porque o tratamento não é com o povo, é com você. É você que precisa amadurecer. É você que precisa ter essa maturidade. Entender que Deus está mudando o seu nível. E quando os 5 dons estão em evidência dentro da igreja, algum deles vão chegar para você e vão dizer bem assim: deixa de ser menino. Você carrega algo tão grande, está preso em coisas tão pequenas e banais. Vamos mudar de nível. Vamos crescer.
até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Estamos falando de um crescimento com qualidade, com testemunho. Eita glória! Esse negócio de ficar 7 anos cuidando da mesma pessoa e a pessoa não mudar, isso vai mudar. Vai. Não vamos falar não vamos falar não, porque você já sabe como é que ele é. Se a gente falar, ele espirra. Mas então fala, quando espirrar a gente fala saúde. Não passou, espirra para fora. Não vai espirrar, irmão, porque o nível está mudando. Não vai sair, porque o nível está mudando. É só até você não conhecer. Depois que conhece, não sai mais não. Agora aprende. Quem está entendendo? É sobre isso. Se colocamos em prática, vamos ter também estabilidade espiritual. 4,14 de Efésios. Para que não... Eu nem estou falando para botar frase, né? Desculpa aí. Estabilidade espiritual. Para que não mais sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia, na invenção do erro. Estabilidade espiritual. Essa palavra estabilidade, quando a gente não está estável, é como se estivesse descalço. Imagina aí, pega a visão. Você joga óleo em cima de uma cerâmica e anda descalço. Tem muito crente assim. Qualquer coisa, pá, cai. Ei, tchau, pô. Ei, pá. E cada queda, irmão, traz a sua consequência. E eu quero falar, a gente não é mais menino para ficar falando não vai, não faz, não sai, rapaz, não faz isso. Homem, a gente fala isso é com criancinha. Não mexe aí, tira a mão daí, dá choque. Não, nós não estamos mais nesse nível não, irmão, de ficar sendo chamado a atenção de coisas óbvias, de coisas que já tem cheiro de queda. A gente fala, rapaz, não sai, não vai lá. Se você for, o laço já está armado. Aí o teimoso vai, a teimosa vai. Aí volta todo ferido, quebrado os ossos. E lá vem a gente para remendar de novo. Só que ficam as marcas. E não era para ficar se você obedecer. Diga glória. Precisamos obedecer para termos estabilidade espiritual. O próximo, frase 9. Seguir a verdade em amor. Pelo contrário, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. É muito forte isso. Deixa eu ver se aqui alguém tem. Alguém veio com a camiseta do Amor Mora aqui? Ninguém? Hoje não? Nós colocamos essa frase. Hã? Alguém falou da glória. Nós colocamos uma frase assim: o amor mora aqui. Foi nos 12 dias, aniversário da igreja, que começou. Colocamos essa frase, irmão. E foi um pipoco no começo, coisa muito sobrenatural. Estamos falando de seguir uma verdade em amor. Se Deus colocou no meu coração para colocar aquilo, porque foi Deus que mandou. O amor mora aqui, irmão. O pipoco foi grande, muito forte, e usamos e tal. Mas um dia eu soube de uma frase que falou bem assim: que o amor está lá nada. Amor mora aqui, amor está lá nada. E aquilo me abateu, porque essa pessoa tinha saído da igreja.
falei, cara, pelo amor de Deus, Deus, o Senhor que me deu o nome. Como é isso? Olha o jeito que eu sou, eu deixo de cuidar da minha casa para cuidar da igreja. Eu abro mão de coisas, de caprichos meus, de coisas que a Jéssica uma vez brigou comigo, a minha filha, a que estava cantando. Falou, pai, pelo amor de Deus, você merece um sapato, vai comprar um sapato, pai. Pelo amor de Deus, irmão. Pai, pelo amor de Deus, vai lá, o senhor pode comprar. Não, Jéssica, é por causa do aluguel. Não, Jéssica, é por causa da água da igreja. Não, Jéssica, é por causa disso. Pai, pelo amor de Deus. E não é só ela, é minha família. Aí quando eu ouvi essa frase, parecia que era uma espada que estava me cortando. Ah, irmão, eu fui falar com aquele que me deu a frase. Falei, por que o senhor não botou outra frase então? Ele falou, meu filho, o problema não está em você. Nunca foi sobre você. Só quem recebe amor é quem dá amor. Se não quer receber o amor, como é que ela vai? Eu sei quem é você. Já me provou isso. Deixa falar. E continue. Irmão, é esse amor sendo verdade em Cristo. Eu não faço por mim, porque, irmão, eu sou homem, sou carnal, não adianta, eu não vou ter aquilo que realmente você precisa. Mas em Cristo, aí muda. Aí em Cristo não sou mais eu. Aí se torna algo profético para a sua vida. A palavra se torna vida. Quando sai se torna vida. Se torna algo sobrenatural. De mim eu não posso oferecer nada, mas quando vem, irmão, tem endereço. Ei, glória! Quando vem é certo que vai ter resultado. Frase de número 10. Cooperação espiritual que vai acontecer quando todos os dons forem manifestados na igreja. Nele, o corpo inteiro bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Quer que eu resume isso aqui para você? Vanessinha, vem cá. A Vanessa chega para mim e fala bem assim, pastor, está repreendido, Vanessa. Mas a Vanessa fala assim, pastor, estou passando por um problema muito sério na minha casa, de ordem financeira, de ordem. Pastor, atingiu todas as áreas da minha casa e eu preciso de ajuda. Aí existe uma lista de transmissão. E aquela lista precisa ser algo confiável. Naquela lista lá tem que ter mestre, profeta, evangelista. Os 5 ministérios têm que estar dentro daquela lista. Porque na hora que eu anunciar, não vai ter julgamento. Sabe o que vai ter? Dê a mão um para o outro. Vai ter cooperação. Vamos nos ajuntar para ajudar a Vanessa. A igreja dá a mão, cooperam um com o outro, começam a se ajuntar, ligando um no outro e falamos, vamos entrar com tudo, para que Deus assine a vitória da Vanessa. Já assinou? Quem entende isso? Não, a gente não vai olhar mais com olhar de julgamento. Vamos olhar com olhar de resposta. Nós precisamos dar uma resposta para a causa. Precisamos dar uma direção para aquele que está sem direção. E isso só acontece quando a gente coopera. Quando o pastor coopera com o mestre com o evangelista com o profeta. Meu Deus, é forte. Quando eles se comunicam, vai trazer a resposta para a igreja. E esses ministérios vão fluir antes de dezembro, irmão. Muita coisa vai acontecer aqui nesse lugar.
porque os profetas vão começar a ouvir a voz de Deus, os pastores vão começar a cuidar com excelência, os mestres vão comer da palavra, à espera da revelação. O evangelista, ele vai sair para fora e vai voltar com o carro cheio de alma. Quem entende isso, pastor? O senhor está falando só no masculino? Não, não, não. Tem mulheres que são profetisas, tem evangelistas aí, mulheres que, moço, onde passa sai arrastando. E é sobre isso, sobre esse chamado. Pastor, mas como eu vou exercer esse chamado se eu não sei nem quem eu sou em Cristo? Eu sabia que você ia perguntar isso. Lá dentro o pastor está falando aí, mas ele está falando para quem mais? Porque assim, pela lógica não, o pastor está pregando para os mais antigos da igreja. É quem conhece a palavra. Quando Deus levantou Elias, eu não vi nem citando mãe, nem pai, nem família de Elias. Só vi Deus levantando ele como profeta naquela geração. Sabe o que tem que acontecer aqui? Você tem que estar disponível para que as coisas aconteçam na sua vida. Você tem que falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pastor, mas como eu vou saber disso? 1 Coríntios 1:28. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os de nobre nascimento. Irmão, aqui não está falando que família que você nasceu. Aqui não está falando de quantos títulos você já, quantas faculdades, quantos cursos. Não, não, não. Quando você foi chamado, aqui está dizendo claramente: você não era ninguém, mas Ele te chamou para te levantar com poder, com autoridade, com ousadia, porque não é sobre título. Nunca foi sobre título. Foi sobre disponibilidade. Se eu estou disponível, Deus me usa. Efésios 4:1. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Perguntei para o Marcos: qual a sua vocação? Você vai olhar e vai falar bem assim: é levita, pastor. Está vendo que ele toca? Irmão, tenta olhar mais profundo para o pastorzão. Tenta ver aquilo que ninguém vê. Tenta ver como é que é, como é que ele age. Porque o chamado é natural. Ninguém anda com crachá dizendo: sou pastor, sou evangelista. Ninguém vai entrar pelas portas com crachá. Quem tem que ter essa visão cirúrgica, irmão, é o céu. Jesus, quando olhou para Pedro, falou: você não vai pescar mais peixe, não. Vem, que o teu chamado é outro. Vem para cá que eu vi o que ninguém conseguiu ver, nem você, Pedro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem acredita? Quem acredita? 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o seu chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Pega, agarra, viva por isso. Quer que eu vou mais profundo? Sabe aquele sonho de ser médico, policial, passar no concurso público? Sonhe também com o seu chamado dentro da casa de Deus. Deus, eu quero ser, eu preciso ser. Pai, me coloca numa posição para viver isso. Irmão, existe um chamado e ele vai ser despertado hoje. Existe um chamado e ele vai ser despertado hoje. Eu queria terminar com você de pé. Você pode ficar sobre os pés?
desses 5 dons, a gente pode carregar um problema. Eu vou te falar qual é o problema. É forte isso que eu vou falar. Possa ser que os evangelistas da igreja comecem da noite para o dia a ganhar a alma, irmão, e o negócio, o ministério deles fluírem. Vou botar um exemplo. Tem 5 evangelistas, eles começam a buscarem estratégias para ganhar almas. E começa, e a igreja começa a observar aquilo. Aí você tá aí e fala: rapaz, quer saber? Eu sou evangelista. Eu vou é para lá porque eu sou evangelista. Só que você não é. E se você for, você vai estar num lugar que não é para você estar. E nesse lugar você será uma pessoa frustrada. Entendeu? Pegou a visão? Então você tem que estar aonde Deus te quer. Ainda que no momento não flua, mas esteja na posição que Deus te quer, não na posição que está dando resultado. Eu conheci uma pessoa, irmão, que ela de tudo queria ser ungida. Mano do céu, que prova é aquela? Porque queria por tudo o título. Não é aqui, não é daqui. Fique tranquilo, é um testemunho. E a pessoa, eu via com os meus olhos que ela comprava som para o evangelismo. E ela investia pesado em microfones. E ela botava quente, para que o pastor olhasse com os outros olhos e... Você não precisa disso para ser quem Deus quer que você seja. Porque a unção, ela não se compra, ela não está à venda. Keila, chega aqui. Pega isso aqui. Você não vai ser ungido para fazer. Você vai fazer... Porque vai ser despertado o dom. Aquilo vai arder tão forte dentro de você que você não consegue. Você vai, meu irmão, você não vai conseguir ficar nesse banco. O Espírito Santo não vai te deixar nesse banco. E a gente vai ter que reconhecer o seu chamado em Cristo. É sobre isso, não é fazer para mim ver, é fazer para Ele ver. Nunca foi sobre mim, é sobre o reino. Os 5 ministérios servem ao reino de Deus na igreja. E eu quero que Deus lhe dê sonho. Eu quero que Deus levante profeta. Eu quero que Deus fale contigo na palavra. Mas você nunca mais será o mesmo. Essa palavra é para Deus chacoalhar você por dentro. E eu como igreja, e você como igreja, não adianta ficar dodói. Porque a Bíblia diz que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos. Quem muda de lugar não sou eu, é o céu. O chamado é dele, quem faz é ele, o reino é dele, a obra é dele, é tudo dele. Quer um segredo para a gente terminar? Descruza os braços e vai fazer a obra. Descruza os braços e diz: eis-me aqui. Igual você diz para tudo lá fora. Seja assim com o Senhor. Você acha que você não vai passar por conflito? Vai. Eu vou logo te preparar. Você vai ter decepção. Irmão, se você não passar pela mesma estrada que Jesus passou, isso não é obra de Deus.
Porque nesse mundo tereis aflições. O negócio é ter bom ânimo na hora que a luta bater na porta. É não parar, não desistir, seguir em frente procurando o seu chamado. Quem está entendendo? Posso louvar um hino profético para o seu coração? Para a gente terminar? Me dê 5 minutos. Para mim não, para a Jéssica. Ninguém mandou você ter dom. Pastor, mas aqui tudo é a Jéssica. Uai, irmão, se levanta, vem. Mostra aqui que Deus te chamou. Isso aqui não é meu. Não é meu. Quem permitiu você nascer foi Deus para um propósito. Ela teve que morrer e ressuscitar para viver o que ela vive hoje. E não é fácil. No ventre ela morreu. E a nossa pastora foi lá, não a Sandra, a pastora Margarida. Deus deu para a pastora. Nós morávamos do lado da igreja. Não sei nem porque que eu estou falando isso, mas vamos lá. A pastora Margarida sentiu, mandou a Sandra ir lá. Deus já tinha me mostrado que ela estava morta. A barriga da Sandra ficou gelada, mole. Deus já tinha mostrado para a pastora que ela tinha morrido. Mas ninguém teve coragem de falar um para o outro. A oração era: Pai, e agora? Deus, e agora? Ela é uma promessa, Deus. A pastora Margarida foi lá, chamou o nome dela em línguas dentro da barriga da mãe. Fogo e glória. Na mesma hora ela voltou. Achou que tá bom? Grande testemunho. Não. Mais uma vez o inimigo ia se levantar. Agora na sala de cirurgia. Nasceu mais uma vez sem respirar. Porque o próprio Deus já ia avisar. O inimigo vai investir mais uma vez. Irmão, eu vou falar para você. Se for para você entrar na obra com medo do diabo, é melhor que não entre. Porque eu quero dizer, como é que você tem medo de alguém que já foi vencido? Se o que está em nós é maior do que o que está no mundo, que medo é esse? Eu quero lançar uma palavra aqui no coração. Quem não tem certeza do chamado, mas quer viver o chamado, eu queria que o culto aqui. Quem quiser vir, a Jéssica vai louvar e eu vou orar no final. E a gente vai terminar o culto aqui, o parabéns, tudo aqui, vem. Pastor, eu não sei qual é a minha chamada, eu quero descobrir. Vem aqui na frente. Pastor, eu tenho uma chamada, mas eu tenho medo. Vem aqui na frente. Pastor, será que Deus tem algo comigo? Vem aqui na frente. Pastor, eu era um pipoca e não sou mais. Vem aqui na frente. Pastor, eu louvava, eu orava, eu era, eu acontecia, mas hoje eu não sou mais nada. Está difícil de eu viver minha chamada. Vem cá, Vinícius. A Jéssica vai louvando. Quem sentir no coração de vir, vem. Corre, filho. Sentiu no coração, ardeu, corre. Vem. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. A glória da segunda casa. Essa geração, teus prodígios e sinais. Olha o que Ele vai fazer na sua vida. Faz
apresenta os seus filhos que estão aqui na frente. Eles reivindicam, meu Pai, diante do altar a direção, meu Pai, no chamado. Tem pessoas aqui na frente, meu Pai, que estão pedindo uma nova oportunidade. Pessoas, meu Pai, que vieram aqui dizendo: Senhor, me perdoa, mas me deixa mais uma vez te servir. Senhor, é o Senhor, meu Pai, quem capacita, é o Senhor quem desperta, é o Senhor quem cumpre, é o Senhor quem faz. Eu peço a Ti, vai no mais profundo e desperta sobre a vida dos Teus filhos o dom. Acelera, meu Pai, essa obra. Acelera, meu Pai, essa chamada. Estreita, meu Pai, esse relacionamento. Mas levanta esse profeta, levanta esse evangelista, levanta esse homem, essa mulher de Deus, para que ele exerça a função, meu Pai, na tua casa. Que ele venha trazer, meu Pai, em nome de Jesus, o crescimento para o teu reino. Libera, 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 libera sobre a vida dos teus filhos o sobrenatural. Assina a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite que quer reconciliar ou aceitar o nome do Senhor Jesus como único e eterno Salvador? Pastor, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero ser crente, eu quero ser cristão, eu quero viver essa alegria que o Senhor me proporciona e no final morar na eternidade com Jesus. Tem alguém? Eu queria que você levantasse as mãos. O Lucas mais a esposa reconciliaram em casa, na casa deles, num propósito. Tem alguém? Vem pra cá. Passa aqui. Tem uma alma. Tayane quer aceitar Jesus como único e eterno Salvador. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar a vida da Tayane, que confessa ao Senhor nessa noite como o único e suficiente Salvador da vida dela. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida e que ela possa viver o sobrenatural do Senhor, que a tua mão possa estar estendida sobre a vida dela. Pai, que ela possa ser curada hoje no emocional, que o Senhor possa visitar a mente, visitar o centro das emoções e fazer algo sobrenatural na vida da tua filha. Toma ela nas tuas mãos, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, e você glorifica.
A paz do Senhor, família. O nosso culto acabou de chegar ao fim, mas não fique triste. Para a nossa felicidade, a nossa semana está repleta de um monte de informações legais. Então lembrando que segunda-feira nós temos um propósito de oração aqui na nossa igreja, às 19h40, para toda a igreja. Terça-feira nós temos a nossa escola de líderes no nosso canal no YouTube. Você não pode perder, às 19h40 também. Quarta, nós temos grupo familiar. Se você não faz parte de algum grupo, por favor, entre em contato que nós colocamos imediatamente. Ou se você quiser algum culto no celular, é só entrar em contato. Quinta-feira nós temos a Quinta da Atitude com o propósito a quem você tem servido, às 19h40 aqui na casa. Sábado, pela manhã, às 8 horas, nós temos Consagra Amava. É incrível tudo que nós vivemos e a atmosfera que nós desfrutamos da consagração. Amém? Sábado nós temos Rolê com Cristo, quinzenais, às 19h40. É um culto na direção dos jovens. Domingo nós temos culto da família, às 19h40. Traga todo mundo, chama todo mundo e venha adorar conosco. Amém? Que Deus te abençoe.